Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante, seja bem-vindo a mais um vídeo do Veda. Decidi fazer esse vídeo, né, essa loucura de vídeo todo dia, então eu estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês devem ter visto aí no título, eu vou mostrar os livros que eu mais tenho vontade de ler dentro de toda a minha coleção. Óbvio que tem uns que a gente sempre fica mais assim, nossa, eu largaria qualquer leitura que eu estivesse fazendo pra ler esse livro agora. Provavelmente se eu não tivesse canal no YouTube cheio de vídeos de meta, eu abandonaria todas as minhas metas para poder ler esses livros, mas então eu vou mostrar agora, alguns deles fazem parte de série, então isso me impede um pouco porque são séries muito longas ou porque são séries com livros muito grandes e eu posso acabar empacando, mas quero muito ler todos esses que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. O primeiro deles não podia ser de um autor diferente, Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville e Outras Histórias. Aqui tem outras histórias do tipo O Príncipe Feliz, que é título de um outro livro que eu tenho por aqui, The Happy Prince and Other Stories. Não sei se esses dois têm as histórias parecidas, mas provavelmente quando eu ler esse daqui, eu vou querer acompanhar com esse daqui pra tentar iniciar aí essa minha leitura de livros em inglês. Então esse é um dos livros que eu mais quero ler por aqui. Depois tem também continuação de série, que eu comecei fazendo parte de um clube de leitura desse autor. E aí acabou que eu só li 2 livros e parei, porque são histórias muito densas e eu tava levando 4 meses pra ler os livros. Então, As Duas Torres, do Tolkien. Esse daqui é, assim, na questão dos filmes é o que eu menos gosto, então acredito que por esse motivo eu fico com um pouco de receio pra ler esse livro. E o terceiro é o que eu mais gosto, mas eu tenho que passar por esse daqui primeiro, né? Então, outro livro que eu quero muito ler. Mais um livro eu quero ler principalmente porque saiu continuação dele, que é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu parei pra assistir alguns episódios bem aleatórios, assim, da série uma vez, e eu acabei gostando bastante, e agora falta ler o livro. E já tem uma continuação por aqui também, só tá faltando a coragem mesmo. Parece ser um livro bem rapidinho de ler, então não sei o que eu estou esperando. Um livrinho de terror agora que saiu do mundo dos jogos e foi transformado em livros. Até o momento eu acho que tem 3 livros e deve ter um extra que deve ter algumas ilustrações assim, não tenho certeza. Mas então eu tô falando de Five Nights at Freddy's. Esse nome é muito complicado. Olhos Prateados é o primeiro volume. Esse livro é escrito por 2 pessoas, o Scott Calton e a Kira Britt Risley, não sei se fala desse jeito. Basicamente o que nós temos aqui são bonecos assassinos dentro de uma pizzaria fechada e o jogo pelo menos é isso, você tem ali uma câmera e você tem que ficar vigiando as câmeras pra ver se esses bonecos não vão sair do lugar deles e se eles saírem... Então, assim, quero muito ler pra ver se parece com o jogo e quero comprar as outras continuações também que já saíram aqui, então só tá faltando isso mesmo pra eu começar a ler esses livrinhos. Sem contar que olha essa capa, né? Claro que nessa lista não poderia faltar romance de época, então trouxe aqui Mary Belloc, veio todo amassado o livro. E é uma autora que eu nunca li, então já quero começar a ler. Esse daqui tem uma proposta meio diferente. Os mocinhos, eles são veteranos de guerra e cada um deve trazer aí uma sequela dessa guerra, seja psicológica, seja física, e eu quero muito acompanhar a história deles e o desenvolvimento de cada romance. Por enquanto eu só tenho os 2 primeiros porque foram os únicos que ficaram baratos. Então eu tô esperando completar a série pra eu começar a ler também. Mais romance de época, sim, com Lisa Kleypas. Eu só li a série das 4 Estações do Amor dela e eu gostei muito. Então recém completei essa série e agora queria começar a ler. Só tenho lido praticamente Julia Quinn e vamos diversificar aí as autoras. Então eu tenho aqui o primeiro volume dos Ravenels. São 5 livros e espero que não saia mais nenhum, porque agora que eu consegui completar. Só que eu fiquei sabendo que esse livro tem que ser lido depois de outra série da autora, que se chama Os Hathaways. Então, por isso ainda não li, mas quero bastante. Os próximos livros são livros de conto. Eu não tenho muito costume de ler livros de conto, então esses são os 2 que eu mais quero ler. Acho que eu tenho outros além desses, mas esses aqui a temática realmente me interessa muito. Vou mostrar do mais antigo pro mais recente. Esse primeiro que eu vou mostrar, eu lembro que os booktubers falavam muito desse livro, eu amava essa capa, ele ficou na minha wishlist da época que eu salvava a capa do livro numa pasta e colocava o preço no título da imagem, era o preço do livro.
eu fazia isso lá em 2014, 2013, por aí. E é Zumbis versus Unicórnios. Aqui a gente tem muitos autores, entre eles... olha que interessante. O time Unicórnio é liderado por Holly Black e o time Zumbi é liderado pela Justine Labalestier. No time Zumbi também temos Cassandra Clare, Liba Bray, eu já ouvi o nome dessa autora em algum lugar, Scott Westerfeld e muitos outros. No time Unicórnio nós temos Margot Lanagan, Diana Petterfreund, Naomi Novik, Meg Cabot, muitos autores. Esses são todos os autores que escreveram um conto nesse livro. Muito bonitinho, de um lado no time Zumbi tem um zumbi e no Unicórnio tem um unicórnio. Então, assim, lendo um conto por dia acho que pode até funcionar, só me resta mesmo conseguir encaixar esse livro no meio das leituras que eu tenho feito, mas disse só por essa capa você não leria também. Quero. E partindo para um gênero um pouco diferente, ali a gente tem um pouco de fantasia e enfim, agora vamos um pouco pro terror, umas histórias meio macabras, com vitorianas macabras. Tem um outro lá também que são Antologia Macabra e Medicina Macabra, mas esse é o que eu mais quero ler de verdade. Não sei porquê, parecem ser histórias bem curtinhas também nessa vibe de ler um por um. Temos aqui Charlotte Brontë e eu coloquei os cartões postais em cada autora. E são histórias bem curtinhas mesmo, a gente tem um pouco sobre a vida delas aqui na folha vermelha e aqui do lado tem a história. Que, ó, por exemplo, a da Charlotte Brontë é bem curta mesmo. Aqui já começa outra autora. Essa capa também é maravilhosa e quero muito ler em breve. E então nós passamos para as fantasias. Esse daqui foi uma compra mais ou menos recente e eu já vi esse livro também há muito tempo e ele tava um preço caríssimo porque ele tá ficando raro. Na verdade, eu acho que ele já tá raro e eu acabei conseguindo comprar ele usado por um preço muito bom. E é as Crônicas de Shannara. Esse daqui é a Espada de Shannara. E assim, eu não sei muito bem do que se trata esse livro. Eu sei que tem uma série que tem esse nome, né, As Crônicas de Shannara, mas não sei se é parecido. Se for parecido, acho que pode ser interessante. Não sei, não gostei muito da série, mas o livro a gente sabe que é sempre melhor, né? Então, nesse livro aqui parece que nós vamos ter um protagonista meio elfo e um feiticeiro que todo mundo achou que tinha morrido, mas não morreu e ele quer voltar pra destruir o planeta todo. E a única coisa que pode salvar esse planeta, salvar o reino deles, é a Espada de Shannara. Então eu tô bem ansiosa pra acompanhar essa história. Aqui diz Trilogia A Espada de Shannara, livro 1. Mas eu já procurei pelo livro 3 e assim, eu não acho, só acho ele em inglês. Eu acho que nem lançaram o volume 3 em português ainda. Então assim, medo. Outra fantasia que eu quero ler bastante, esse daqui também, essa trilogia foi bem difícil de completar porque o terceiro era o segundo livro que tava raro. Uma das continuações estava bem rara e esse daqui eu comprei no sebo, é o primeiro volume da trilogia Saga do Império. A Filha do Império, então. Aqui nós temos uma protagonista que não foi criada para a liderança, ela foi criada, como diz aqui na sinopse, para uma vida de contemplação e paz, mas quando o pai e o irmão dela morrem, ela se vê aí na posição de ter que liderar o povo e ela não sabe se vai dar conta e parece que tem uma guerra chegando e ela tá aí no meio de tudo isso, tendo que aprender tudo assim de última hora, então eu tô bem ansiosa para acompanhar essa saga também. Não podia faltar Bernard Cornwell também. Tá aqui O Rei do Inverno, primeiro volume da trilogia das Crônicas de Arthur. Todo mundo começa a ler Bernard Cornwell por esse livro, só eu que não, parece. Então tá faltando ler essa trilogia, na verdade tá faltando ler um monte de coisa dele, mas enfim. O que eu mais quero ler do autor é essa trilogia. Tô bem ansiosa, porém, livrão, né? Mais um livro por aqui. É Endgame, A Chave do Céu. Esse aqui, na verdade, é o chamado. E, assim, esse livro é meio... Não sei, pelo que eu entendi, parece uma coisa meio Jogos Vorazes, porque nós temos algumas chaves espalhadas pelo mundo e um grupo de jovens que vai ter que achar essas chaves. Eu não sei o que essas chaves fazem. 12 jogadores, jovens, mas pertencentes a linhagens ancestrais, das quais descende toda a humanidade. Linhagens escolhidas milênios atrás e que vem se preparando desde então.
Eles não têm poderes sobrenaturais, não podem voar, não transformam chumbo em ouro, nem curam a si mesmos. Quando a morte chega, eles morrem, eles e todos nós. São os herdeiros da terra e cabe a eles resolver o grande mistério da salvação. Um deles precisará conseguir fazer isso ou todos estamos perdidos. Só um pode ganhar, o endgame é real e vai começar. Quando começar, os jogadores terão que achar 3 chaves que estão espalhadas pelo planeta. A única regra é que não há regras. Quem achar as chaves primeiro ganha o jogo. Endgame e o chamado acompanha a busca dos 12 jogadores pela primeira chave. Então são 3 chaves, são 3 livros e o terceiro livro não foi publicado aqui ainda. Então, tipo assim, Intrínseca, o que você tá esperando? Porque não dá pra ler os livros separadamente. A gente precisa saber se eles vão achar a terceira chave, o que vai acontecer quando eles acharem a terceira chave. Mas parece que nunca saberemos, porque só tem os 2 primeiros volumes. Outro livrinho por aqui também, numa pegada mais sangrenta. Jack o Estripador, dessa série Rastros de Sangue. Esse é escrito pela Carrie Maniscalco. O outro também é? Sim. Então, nós temos aqui uma protagonista que, numa época que mulheres não praticavam, assim, medicina e essas coisas, e eu acho que o pai dela faz esse tipo de coisa, tipo, abre corpos, estuda a causa de morte, e ela é muito interessada em tudo isso, e aí nós temos um protagonista aí que tá matando todo mundo, e ela vai atrás dele. É basicamente isso que eu sei da história, sem ler sinopse, assim, só vendo vídeo de gente falando desse livro. E eu quero muito ler porque gosto de histórias desse tipo. Inclusive tem um livro que chama Jack o Estripador, o Diário do Jack o Estripador, que eu queria muito também, mas o preço não tá compensando. Mas então esse daqui é um dos livros também que eu mais quero ler, que estão paradinhos por aqui. Esse eu pretendo ler ainda esse ano, então vamos ver aí. Já se inscreve e ativa as notificações pra você acompanhar os vlogs quando eu pegar esse livro pra ler. Depois, nesse canal também não pode faltar um vídeo falando de Star Wars, Tropas da Morte. Esse daqui parece que... Sabe quando você assiste uma série e aí tem sempre aquele episódio especial de Halloween, de Natal? Esse daqui é um livro especial de Halloween, digamos assim, que parece que tem uns troopers zumbis quando uma nave cai e umas pessoas sobrevivem e precisam achar umas peças para poder recuperar a nave. Só que uma doença aí chega para todo mundo e a morte não é o final de tudo. Então, bem ansiosa para ler esse daqui também. Ele é um dos mais curtos desses livros de Star Wars e só por essa capa, assim, já queria passar na frente de tudo. E os 2 últimos livros, eles se completam porque são os 2 últimos volumes de uma série que eu amo, é a melhor série de zumbis que eu já li. Eu só li The Walking Dead e essa, mas enfim, releva. Que é A Era dos Mortos, parte 1 e A Era dos Mortos, parte 2. O nome dessa série é As Crônicas dos Mortos e é do autor nacional Rodrigo de Oliveira. E assim, eu li esses livros em 2016, li todos de uma vez, um atrás do outro, porque eu não aguentava esperar. E aqui no final dos livros, eu não sei se esse daqui vai ter, porque são os últimos. Não tem. Mas no final dos livros, normalmente tinha a previsão de quando o próximo volume seria lançado. E não era nada daquilo, porque chegou... Esse daqui eu acho que era pra ter sido lançado em 2018... Não, 2017? Não lembro. Mas ele ficou aí, enrolou uns 2 anos até ser lançado, além da previsão, né, que tava aqui no final. E aí quando eu consegui comprar, eu acabei não conseguindo ler. Mas quero muito, aliás, eu quero muito reler a série pra poder finalizar, porque essa saga é incrível. São, assim, começa como qualquer saga de zumbi ali no shopping, todo mundo cai no chão depois que um planeta passa muito perto da Terra e as pessoas ficam com febre, fica muito quente, todo mundo desmaia. E algumas pessoas levantam e elas não estão mais vivas e começam a atacar todo mundo. E a gente vai acompanhar o Ivan e a Estela, que são um casal. Eles têm 2 filhos? Eu acho que são só 2. E eles começam a fugir, vão encontrando muitos personagens pelo meio do caminho. Tem um livro também extra que vai contar a história de uma personagem específica, ele é bem curtinho. E temos uma zumbi telepata. Pois é, uma zumbi telepata. Temos berserks, que são aí zumbis evoluidíssimos. Então essa história aqui é bem recheada de emoção e de sangue. E eu quero muito concluir ela em breve. Então foi isso, esses foram aí os livros que eu mais quero ler. De todos os livros que tem por aqui, eu largaria
tudo pra ler só esses livros, só sairia assim pra ver a luz do sol depois que eu terminasse todos eles. Me diz aqui nos comentários se vocês têm livros assim, quais são os livros aí que vocês mais têm vontade de ler. E não fiz nenhum top assim específico, top 10, top 5, porque realmente foi impossível, eu só fui olhando tudo e pegando os que eu mais tenho vontade de ler, então... E é isso o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e comprar com o meu link que tá aqui no box de descrição também, se você tivesse interessado por algum desses livros, ou se você lembrou de alguma coisa aí que você quer comprar, compra com o meu link que você ajuda o canal e não paga nada mais além do preço do livro. Não esquece de se inscrever também, que eu já pedi aí, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!